Bom dia, tudo bem com você? Como você tá? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de perguntas e respostas e eu vou responder perguntas para você como a gente faz todas as sextas-feiras. Meus amigos, nosso combo de livros ainda está disponível para você. São os 3 livros por um preço super legal e 2 livros por um preço super legal. Eu também vou assiná-los, então aproveita porque vai chegar um fim. Essa tiragem, na hora que ela acabar, acaba os combos, então tá no final. Muita gente lendo e sendo edificada pra caramba, então aproveita e dá de presente também e coopere com o que a gente faz na internet, na missão por aí afora com a nossa equipe, comprando nossos livros. Quando você faz isso, você ajuda a gente a continuar fazendo, pregando o evangelho por aí, beleza? Então beleza. Então vamos para as perguntas e respostas de hoje, que nós vamos falar sobre música secular. Vamos lá. Nós vamos falar sobre música secular, nós vamos falar sobre a calcinha preta, nós vamos falar sobre a participação que eu fiz na série Dark, nós vamos falar sobre orar pela pessoa sabendo que o destino dela é essas coisas. Vamos lá, vamos para as perguntas, vamos para as perguntas. Primeiro de tudo, eu quero responder essa daqui, da Laura Pangaio, que é uma preocupação que eu tenho tido com a galera que tá aí, e eu quero conversar com você, porque você ouvindo isso, você pode ser uma resposta para alguém perto de você que precisa ser, mais uma vez, aquecido pela verdade do evangelho. E a Laura diz o seguinte: Luca, depois da pandemia, quando vou aos cultos, não sinto a mesma coisa de antes. Como se não fosse suficiente. Parece que tá faltando alguma coisa que não tô sabendo entender. Eu tava conversando esses dias com o David, né? E a gente tava falando sobre como, durante essa pandemia, a galera deu uma esfriada. Entendeu? O pessoal esfriou. E eu tentando buscar o porquê, né? Por que a galera esfriou? Eu acredito que faz muita falta você estar perto de pessoas que influenciam a sua vida a continuar na fé. É muito importante. Por isso a vida de congregação, de pessoas com a mesma fé, com o mesmo desejo é tão importante. Por isso que é preciso você estar perto de pessoas que edificam, porque nesse momento você pode esfriar. E outra, só da gente estar em casa e estar longe e estar com um monte de coisa que vem desafiando a nossa fé também acaba frustrando um pouco a nossa fé. Então o que eu aconselho para você, Laura? E para todos que talvez estão sentindo, talvez não é o caso da Laura, entendeu? Especificamente, mas talvez para todos vocês que estão sentindo essa parada e talvez um pouco mais frio. Permaneça pelo que já aconteceu. É interessante que Paulo, ele escreve para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, eu quero lembrar você de acender essa chama quente. E ele antes disso, na segunda carta, ele fala assim: ó, eu me lembro da sua fé, das suas lágrimas, uma fé que não é fingida. Depois ele diz: lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Em momentos que nós passamos por maiores dificuldades na nossa fé, que a gente pode até não sentir, parece que as mesmas coisas, nós precisamos, às vezes, ao invés de olhar para o futuro, olhar para o passado, para aquilo que já aconteceu, da onde Deus nos tirou, nos lembrar do que Deus fez em nós. Sabe, é muito interessante como Deus, ele reafirma ao seu povo para contar as histórias daquilo que Deus havia feito com o seu povo, contar para os seus filhos, para que eles lembrassem o que havia acontecido. Isso é tão importante. Às vezes a nossa fé não olha para o que está por vir, né? Nós temos esperança, mas a esperança acaba, nós vemos só problemas, nós nos sentimos mais as mesmas coisas. Então nessa hora que nós temos que olhar para o passado, o que nós já experimentamos, o que nós já vivemos, de onde Deus já nos tirou, nos lembrar aquelas experiências com os nossos próprios amigos, nos ligar para os nossos amigos e falar: se lembra disso, se lembra do que aconteceu, se lembra disso. Hoje mesmo, num período da manhã de oração, eu estava lembrando da primeira vez que nós oramos juntos, né? Toda manhã eu vou orar com o David aqui, enquanto ele está aqui no Brasil, quando nós estamos juntos. E eu falei: nossa, que legal, você lembra como era? E ressurge no coração toda uma história, como começou, qual era o desejo daquela primeira oração. Essa primeira oração nós fomos num dos bairros mais perigosos, né? Ali de Nápoles, um lugar onde fica na zona de tráfico ali de drogas, e nós fomos orar bem na sala da prefeitura, que é para os adolescentes. Os caras abriram a porta para nós orarmos lá dentro. A gente falou: caramba, a gente estava ali orando, e oramos alto para que os caras ouvissem a nossa oração, e a gente depois saiu e deu uma palavra de conhecimento pro cara, e ele orando pelo joelho dele, ele foi curado. E aí você lembra de tudo isso e fala: nossa, vamos continuar, tem mais ainda. Então é tão importante você lembrar do que aconteceu para continuar, tá? Porque realmente nós vivemos momentos muito complicados, mas nós precisamos olhar para trás para continuando, tá bom? Espero que tenha te ajudado isso daí. Agora vamos essa questão da música aqui, ó. Eu amo ouvir uns forró tipo Calypso, Pablo, Calcinha Preta. Você acha que isso entristece a Deus? Olha, a pergunta sobre música é muito interessante porque ela traz toda uma ideia, né, de pecado ou não pecado. Eu acho que vai
nós precisamos olhar para um outro lado acerca disso. Como a matemática, eu acho isso fascinante, como a matemática, a música, ela não foi criada, ela foi descoberta. A música existia antes de nós. Entendeu? Ela já existia, existe a música. Deus criou a música e nós descobrimos a música. Não é que o homem foi e criou, nós descobrimos os sons, nós descobrimos os tons. É muito interessante, eu vou deixar um documentário para você assistir aqui embaixo, Brasil Paralelo, acerca da música, que ele fala muito, mostra muito sobre isso, como a música foi descoberta. E dentro da música, ela tem o poder de mexer conosco, né? Ela mexe conosco, ela mexe com as nossas emoções, não só espiritualmente. Veja só, às vezes nós levamos tudo pro espiritual, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe conosco, nós somos seres físicos aqui também. E diante da possibilidade das músicas mexerem com nós precisamos pensar quais são as emoções e sentimentos e vontades que essas músicas têm a capacidade de fazer com a gente. E talvez são de momentos diferentes. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente e eu ouvia tipos de música que me influenciavam. Cara, eu queria ficar muito doido, eu queria quebrar tudo, queria brigar. Eu passei, mudaram as fases da minha vida, eu fiquei um tempo sem ouvir esse tipo de música e depois de muito tempo, depois de me converter, hoje eu escuto esse tipo de música com outro ouvido, entendeu? Eu tô falando sobre rock and roll, por exemplo. Eu escuto com outro ouvido, já não me leva a sentimentos como aqueles antes. Por quê? Porque os meus próprios sentimentos acerca da vida mudaram e também os sentimentos acerca que a música conseguia fazer em mim mudaram. Então nós precisamos estar conscientes disso para com maturidade fazer todas as coisas. Quais são os sentimentos que essas músicas geram? E aí você vai pensar, pô, não tem problema nenhum ouvir tais coisas, mas o que tá falando na música? Se a música é lixo, se a música tá falando contra princípios divinos, se a música tá falando sobre coisas que realmente vão destruir as pessoas, não tem por que você fazer parte. Se a música é sensual, sabe? Ela fala sobre sensualidade, sobre traição, sobre um monte de coisa. Você fala assim, do que convém isso? É isso que você precisa pensar, sabe? É com maturidade ouvir. Não é muito simples eu chegar pra você e falar, pode ou não pode. Você tem que conseguir responder o que convém para aquilo que você deseja viver como motivo da sua vida. Sabe? Qual é o propósito da sua vida? E diante disso, encaixar todas as situações, não só com a música, mas em especial nesse fato da música. Porque verdadeiramente a música, ela mexe conosco. É o que mexe conosco. Ela mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções, com as nossas respostas. E nós precisamos ser maduros diante do evangelho que nós cremos, com aquilo que nós deixamos mexer conosco, aquilo que nós permitimos que entre nos nossos ouvidos, aquilo que nós permitimos que entre nos nossos olhos. Existem tantas músicas seculares tão maravilhosas, e existem tantas músicas seculares tão terríveis. E aí você precisa saber, tipo, o que eu convém ouvir. Vou ouvir lixo, vou ouvir algo que degrada a humanidade, algo que só fala de abusos, sensualidade, traição, ou eu vou ouvir coisas que edificam, que trazem coisas boas para o meu coração, que trazem bons sentimentos, que trazem emoções puras, o que isso gera em mim? E é isso que você tem que responder. Diante da sua fé, o que convém? É bom ou é ruim para aquilo que você deseja viver? Não é uma questão sobre entristecer Deus, sabe? Às vezes vai entristecer Deus eu ouvir tal coisa. Talvez entristece Deus você continuar imatura ou numa situação onde você poderia estar crescendo em Deus e não por coisas tão pequenas. Talvez isso pode estressar Deus. Não é ouvir uma música. Não acredito que Deus está tão preocupado assim. Deus está preocupado com o seu coração diante de todas as situações, como está o crescimento dele. Então você volte o seu coração para Deus e a partir dele viva a vida. Cristo é um intermediador. E através de Cristo você pode até traduzir as letras. Mas tem letras que rebatem com Cristo completamente e são lançadas fora, entendeu? Eu vou responder só mais uma aqui. É verdade que você teve uma participação na série Dark? Olha, é interessante você falar sobre séries, porque esse é um sonho muito grande que a gente tem e eu tive essa participação aqui, ó. Brincadeira, não sou eu, parece comigo, mas não sou. Mas quem sabe a gente faça uma série um dia? Ore, seja em oração com a gente. A galera do Tô na Missão já tá sabendo disso. Eu converso com eles, nossas cartas missionárias. Tô montando a missão que tá aqui embaixo, o link pra você saber o que é. Quem tá comigo lá já sabe, nós temos um sonho, nós caminhamos pra esse lugar e quem sabe pode acontecer. Então esteja com a gente em oração. Contar para o namorado ou não que não é mais virgem. E se a pessoa julgar? Olha só, eu acho que essa é uma questão muito importante da sua vida, onde você precisa ser clara com a pessoa que você está disposta a passar a vida juntos, né? Da mesma forma que é tão importante isso pra você que você tá em dúvida se você fala ou não. Se não fosse, você não teria, talvez você nem pensaria. Se não fosse importante, essa dúvida não estaria na sua cabeça. É importante. E se você deseja passar essa vida com essa pessoa, você precisa ser clara com ela. Você precisa deixar claro o que já aconteceu, claro o que se passou, claro que você
não é mais essa pessoa, claro que você se arrepende, que você sabe que foi um erro e você faz a sua parte. Diante de fazer a sua parte, você precisa da pessoa a maturidade para entender que o seu passado já não interessa mais. E se essa pessoa não entender que o seu passado não interessa mais, ela não é a pessoa para você. E se você não contar a verdade para ela, você não é a pessoa para ela, entendeu? Então é os dois. Você fala porque você quer ser a pessoa certa para ela, você é verdadeira, e a pessoa, se a pessoa quer estar com você também, a pessoa entenderá que na sua verdade existe perdão, porque você se arrependeu, você se entregou a Cristo, sua vida não é mais aquela, e podemos construir um caminho juntos, para frente, não olhando para trás. Mas se você não fala, você não é a pessoa certa. Se a pessoa não quer ou entender e te perdoar como Cristo perdoou, ela não é a pessoa certa. Tá bom, meus amigos? É isso daí. Esse é o vídeo de hoje. Sexta-feira nós temos sempre vídeo. Se inscreva no canal de cortes, que os vídeos são mais curtos. Se inscreva, é vídeo de segunda, terça, quinta e sábado. Nosso canal tá aqui, segunda, quarta e sexta. Nós temos nosso conteúdo na internet, no Instagram, no Telegram, em todas as outras coisas. Faça parte do Tô na Missão. Esteja com a gente nisso. Que Deus abençoe e falou.